O dia ainda não chegou ao fim e a semana só está começando. Paz e luz, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quarta-feira vamos entrar no capítulo Bom Você Se Torna. É um capítulo extremamente forte, muito cheio de entendimento revelado pelo Espírito de Deus através da nossa apóstola, onde a gente aprende alguns pontos interessantes, que para a gente se tornar bom em algo, eu vou só adiantar, dar um spoiler do começo do que a gente vai falar. Esforço. Se não tiver esforço, que é a maneira como a gente dedica nas coisas que a gente quer, e aí que já começa um problema, porque a maioria das pessoas, elas têm uma aversão ao esforço. O esforço gera a elas já o primeiro obstáculo, porque já pensa o seguinte: é difícil, é um sacrifício. Engraçado, porque justamente é a barreira que, quando é quebrada, já começa então a entrar na bênção que você precisa. E aí você começa, quando você quebra a barreira do esforço e começa a fazer, começa a dedicar, as coisas já começam a fluir. Enquanto você não quebrar essa barreira, a coisa não vai. Aí entra a segunda etapa, que é a constância. Não basta você dedicar uma vez. Tem que repetir, repetir, repetir. E aí que outros vão parando no caminho. Por isso que nem todo mundo vence. É igual uma corrida, uma maratona. Você já prestou atenção que numa maratona, quando vem a largada, vem aquele mar de gente, uma multidão, mas na chegada são poucos. Eu estava vendo uma prova do Ironman, onde eu não entendo muito bem, mas parece que a pessoa precisa nadar uma grande distância, depois ela precisa pegar a bicicleta e pedalar por uma outra grande distância, depois vem a corrida num ambiente muito difícil. Muitos começam, mas poucos chegam no final, porque não aproveitam a oportunidade na hora de treinar, na hora do esforço para treinar e ficar treinando e se preparar para essa prova. Todo dia treinando, todo dia treinando, todo dia treinando, eles vão se adaptando ao ambiente e prontos para chegar no final. Tem gente que não aproveita isso. E isso eu chamo de oportunidade. Por que oportunidade? Porque você tem a chance de ir se preparando e melhorando. Deus está dando uma chance agora para muita gente, através da Fonte de Ana, com a presença da Bispa Bárbara Barcelos. Isso nunca aconteceu. Inclusive, esse mês de maio, dia 16, ele vai marcar coisas inéditas. A presença da Bispa Bárbara na Fonte de Ana, fazendo a oração do impossível, porque ela recebeu de Deus essa bênção. Portanto, é uma pessoa apropriadamente apta para fazer isso e abençoar, para que aquele que não tem filhos possa gerar filhos, aquele que não tem um sonho realizado possa conquistar esse sonho realizado. E depois, a manifestação dos atos proféticos que vão acontecer no altar dos altos louvores, onde as Marias de Manaim vão dançar diante da Arca da Aliança, como Davi dançou. Ah, mas você tem que aproveitar, tem que sacrificar, tem que esforçar, tem que ensaiar todo dia para fazer bonito, para chegar lá e adorar a Deus. Mas como eu estava dizendo, na aula de quarta-feira, nós vamos falar sobre esforço, vamos falar sobre constância, mas não para por aí, tem aprendizado. Não adianta nada você esforçar, bater todo dia e não aprender. Igual aquela pessoa que ela quer consertar um carro. E hoje os carros não são como eram antigamente. Antigamente era só mecânica, hoje existe a mecânica, hoje existe o digital, o software do veículo, porque os veículos hoje eles já vêm com uma grande carga de tecnologia
Tem carros hoje que são mais parecidos com um aparelho celular do que com um carro. Tem tudo que um celular tem. E tem 4 rodas e tem um motor. E não dirigem à base de combustível fóssil, gasolina ou etanol, mas dirigem à base de eletricidade. E a pessoa precisa aprender. E olha que eu estou falando de uma coisa básica, mas na vida a gente tem que aprender a viver. Eu tenho aprendido a viver. Tenho aprendido a lidar com as pessoas. Tenho aprendido a calar a boca. Tenho aprendido a falar na hora certa. E por último, e não menos importante, a bênção de Deus. A mão de Deus tem que estar abençoando. Senão você vai fazer igual com todos esses famosos e celebridades que você vê aí fora. Famosos celebridades que esforçaram, que tiveram constância, que aprenderam a profissão deles e se tornaram melhores do que faziam, mas que no final da vida, ou então em certas situações, eles dizem que se encontram vazios, não realizados. Parece que não fizeram nada, porque faltou a mão de Deus. E muitos que fizeram, perderam tudo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que estiveram lá no auge e hoje estão numa situação de miséria total. Não é fácil não. Tem que aprender a ser bom. E você vai aprender quarta-feira comigo e com todos os profetas e profetisas no santuário. Vai ser muito forte. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu abençoo a aula de quarta-feira e tudo que será ministrado nessa aula forte. Obrigado, meu Deus, pela manifestação do seu poder. Obrigado pela vida do missionário Ronan, que tem trabalhado essas gravações, essas reflexões, tanto no Instagram quanto no YouTube. Obrigado, meu Deus, pela grande bênção de tê-lo em minha vida. Obrigado, meu Pai, pela bênção também de ter cada um daqueles que estão comentando, participando, compartilhando essas publicações. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Amanhã, terça-feira, nós já vamos entrar em clima de preparação, porque quarta-feira tem uma aula forte. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Paz e luz para você.